Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje eu vim trazer aqui para vocês, nós vamos falar quanto à Arca da Aliança, né? Então hoje eu vim trazer isso para vocês, tá bom? Deus colocou no meu coração desde ontem de ontem, tem uns 3 dias, 2 ou 3 dias. E eu vim trazer para vocês essa mensagem quanto à Arca da Aliança. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, tá bom? E que você tomasse conhecimento, né? Que é importante que a gente venha entender quanto à arca, tá? Então, você que está chegando novo, deixa eu me apresentar. Eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista. E estou aqui todos os dias, ou todas as noites, ou à tarde, a hora que você vê esse vídeo, para trazer sempre uma palavra amiga, tá certo? Então, você novo que está chegando, se inscreva. Se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda. Já estará escrito ou escrita. Não tem nada de difícil, é muito rápido e prático. Não toma o seu tempo, tá bom? E vamos então aqui ao que o que eu vim trazer para vocês, que Deus colocou no meu coração tem uns 3 dias. Até hoje eu estava até ouvindo uma pregação falando também quanto a isso, quanto à arca. Mas eu resolvi então trazer também, porque foi o que Deus já tinha falado comigo antes, parece assim, Deus parece que mexe, né? Parece não, ele movimenta a gente a fazer aquilo que Ele quer, né? Mas antes de tudo, eu gostaria muito de ler um salmo que está aqui nessa Bíblia pequenina minha, tá bom? Eu vou ler um salmo e eu gostaria que você prestasse atenção nesse salmo, tá bom? Deixa eu colocar aqui no salmo. Que Deus colocou no meu coração antes de eu começar aqui. Deus e o seu povo. Salmo de número 78, que diz assim, ó. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu lei ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos. Preste atenção nesse salmo. Que ensinasse essas leis a seus filhos, para que seus descendentes as apressassem para que seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que Ele fez. Obedecerão sempre os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim armaram com arcos e flechas e fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que Ele havia feito na presença deles.
Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiou com uma nuvem e de noite os conduziu por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra ele tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Eu vou parar aqui. Esse salmo é um salmo bem grande, de grande importância. Se você puder ler esse salmo completinho, você leia. Eu não vou conseguir ler ele todo para vocês pelo fato do tempo aqui que eu tenho aqui com vocês, tá certo? Então não tem como ler esse salmo todo, mas eu gostaria muito que você lesse o salmo todo. É o salmo de número 78, Deus e o seu povo, tá certo? Vamos aqui ao que eu me propus trazer para vocês, foi o que Deus colocou para mim, tem uns 3 dias que Deus colocou isso para mim. Eu quero até depois dar continuidade ao Antigo Testamento ali, que estamos terminando já o livro do profeta Zacarias. Mas hoje eu vim falar sobre a arca, tá bom? Eu tenho aqui o esboço preparado, né? Que tem que estar sempre próximo de mim, porque eu também esqueço de algumas coisas. Eu não sou perfeita, eu também tenho que ler, tá bom? E é lendo que a gente aprende, que a gente fixa as coisas na mente da gente, né? Porque Deus clareia a nossa mente para que a gente venha, então, seguir. Então, vamos lá. Quanto à aliança. A Arca da Aliança é um objeto sagrado. Sabemos que a Arca da Aliança é um objeto sagrado. E ela era um objeto sagrado para os hebreus e ela foi construída por meio das instruções dadas por Deus a Moisés, né? Tá pegando aí? Então, foi construída por meio das instruções de Deus dadas a Moisés. Só que a Arca da Aliança, ela representava a aliança de Deus com o povo hebreu. E ela pertenceu ao povo hebreu, tá certo? Ela pertenceu ao povo hebreu na antiguidade, naquela época. E ela foi construída pelos hebreus após Moisés receber a ordem de Deus lá no Monte Sinai sobre como construir a arca, como construir esse objeto. E dentro dela também foi colocado o cajado usado por Arão e também o vaso contendo maná. Então, os hebreus, eles consideram, né, essa arca sagrada e eles entendem que como um meio pelo qual a presença de Deus se manifesta. Nós sabemos que aqui ela representa para hoje, ainda hoje para a gente, a presença do nosso Deus, né? Então Deus se manifesta através dessa representação aqui, da arca que os hebreus tinham naquela época e que nós ainda consideramos até hoje, né? Então, teve um momento em que a arca ela teve no tabernáculo e também ela esteve em outros lugares. A arca passou por muitos lugares além do tabernáculo em Jerusalém. Porém, a arca da aliança, ela desapareceu. E ela desapareceu no século 6 antes de Cristo. Desapareceu quando a cidade de Jerusalém ela foi atacada pelos caldeus. Então a arca ela foi feita para representar Deus. Foi uma ordem de Deus, né, para Moisés que ele fizesse a arca conforme ele havia ordenado.
Então, o significado da Arca da Aliança era Deus. Ela significa Deus, né? E ela tinha que estar sempre no tabernáculo, que era lá a morada de Deus. Ela ficava no tabernáculo, que era a morada de Deus, na terra, durante o período após a saída do Egito lá e o retorno dos hebreus a Canaã. Tá certo? Tá entendendo? Então, a arca, de que ela foi feita? Então, vim trazer isso aqui para vocês, para dizer para vocês de que a arca foi feita. Eu tenho que acompanhar aqui no meu caderno, tá certo? Então, a arca, ela foi feita de uma madeira chamada acácia. E ela foi feita com 1,10 m de comprimento e 70 de largura, né? 70 de largura com 70 também ela foi feita com 1,10 m de comprimento e 70 de largura com 70 de comprimento de altura. E ela foi presa com argolas de ouro em seus pés. Então, aqui os pés havia argolas de ouro, né, em seus pés. E com varas de ouro nas laterais, que são essas varas aqui, varas de ouro na lateral dela, né? E a tampa da arca, conforme Deus mandou que Moisés construísse, ela deveria ser revestida de ouro e nas laterais, essas varas aqui eram para serem carregadas, né, de forma que pudesse ser carregada. E ela deveria ser revestida de ouro com 2 querubins, que são esses 2 querubins de ouro batido também. E esses querubins, eles foram colocados aqui, né, ali na arca, com as asas para cima. Eles teriam que ficar desse jeito que está aqui, com as asas para cima, né? E os querubins, eles deveriam estar um de frente para o outro, como mostra aqui a nossa arca. Um de frente para o outro, e em volta dela deveria ser ornamentada, cheia de detalhes. São os detalhes, tudo que Deus mandou que Moisés fizesse e ele fez, né? Ela foi colocada no tabernáculo e ficou conhecida como, lá o tabernáculo ficou conhecido como Santo dos Santos, né? E só poderia entrar lá no Santo dos Santos o sacerdote, que fazia manualmente o seu sacrifício lá dentro, o sacrifício de expiação dos pecados de todo o povo hebreu. Então, só poderia entrar lá o sacerdote. Se entrasse qualquer outra pessoa que entrasse lá, que não fosse o sacerdote, seria fulminado pela presença de Deus, né? Então, segundo a tradição da Bíblia, bíblica, né, a Arca da Aliança ela só poderia ser carregada por membros da tribo de Levi, né? Ela não poderia ser carregada por qualquer pessoa, só pelos membros da tribo de Levi. Então, eu vim trazer isso para vocês, que eu achei de grande importância, porque nós precisamos ter temor, né? Muito temor a esse Deus. E a arca, ela representa Deus. Então, ela só poderia ser carregada por sacerdotes. E imagina os sacerdotes, aqueles homens, né, que eles eram purificados, eram homens lavados, né, pelo poder do Senhor, que só eles poderiam carregar a arca. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que os descendentes diretos de Moisés e Arão só poderia ser transportado
transportar a arca só se fossem esses homens que eram purificados, né? Que eram os sacerdotes, né? Que eram os descendentes de Arão e Moisés. Só eles poderiam carregar a arca. E a arca não poderia ser carregada assim na mão de qualquer jeito. Ela tinha que ser carregada no ombro, né? Colocava assim no ombro e iam 4 homens, 2 à frente e 2 atrás, que eram os sacerdotes. Então, os hebreus, eles usavam a arca sempre que eles iam para um campo de batalha. A arca era colocada à frente, né? O próprio Deus à frente, que era o poderoso, né? Que é o poderoso Deus, o rei de todos os reis, rei dos exércitos, né? Que entrava em batalha com o seu povo e para com o seu povo. E fazia com que os hebreus, então, vencessem as batalhas, porque Deus estava sempre à frente. Então, quando os hebreus tiveram que atravessar o Rio Jordão, na época, quando eles tiveram que atravessar o Rio Jordão, eles colocaram então a arca na frente e o rio se abriu para que o povo todo passasse. Nós já lemos essa história, não é mesmo? Nós já lemos sobre isso. Então, eu vim trazer quanto a isso para vocês, né? Então, nós sabemos que dentro da arca foi colocado, preste atenção, foi colocado uma tábua, foi colocada a tábua com os 10 mandamentos, ali foi colocado o cajado de Arão e também foi colocado o maná. Esse maná, o maná representava o alimento. O maná era uma semente, eram sementes pequeninas, bem pequenas, que elas foram colocadas num pote para representar o alimento. E ela, por ordem de Deus, essas coisas deveriam ser colocadas dentro da arca, que representava ali também o próprio Deus. Porém, a verdadeira arca, ela desapareceu. E os arqueólogos, até hoje, eles procuram vestígios, encontraram alguns vestígios da arca no templo lá de Israel. Mas, até hoje, eles buscam, né, a arca, a verdadeira arca, mas dizem que a verdadeira arca ainda se encontra lá em Israel. Então, a arca ela foi feita de madeira e revestida de ouro puro, né, para dar uma ênfase ao Senhor nosso Deus, né? Mostra aqui o quão é importante a arca, que representa a manifestação de Deus nas nossas vidas até hoje. Por isso temos temor quando entramos e carregamos na nossa casa, né, no nosso ambiente, temos a arca. Lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer para vocês a arca e o candelabro? Mas o candelabro eu ainda não tenho, mas eu vou ter. O candelabro ali está representando as nações, tá certo? E eu vou mostrar para vocês no próxima live que eu tiver com vocês, tá certo? Então, gente, olha só. Vamos aqui, essa seria o que eu vim trazer para vocês hoje, essa palavra amiga do próprio Deus, que é para representar, a arca representa o Senhor para todas as gerações. Por isso, a arca foi construída através de Moisés, né? E depois pelos hebreus, foi construída para que ela represente a manifestação de Deus na vida do seu povo.
Então, nós temos que ter temor, orar, buscar, estar na presença do Pai. E é bom que eu trouxe para vocês saberem de que foi feita a arca, né? De que ela foi feita. Nós sabemos que ela foi feita de madeira, da madeira acácia e revestida toda em ouro, né? E dentro dela tem preciosidades guardadas. Ninguém poderia chegar diante da arca a não ser que fosse os levitas, né? E os sacerdotes que foram preparados para estar ali na presença do Pai. Se uma pessoa, qualquer outra pessoa entrasse ali sem ser pessoas sacerdotais, né, sem estar purificados, seriam fulminados por Deus. Por isso ela é guardada no tabernáculo com todo amor e com todo carinho, tá certo? Então, gente, eu gostaria muito que vocês guardassem esses detalhes, né, quanto à arca, que é bom a gente saber, ter conhecimento, o que representa a arca nas nossas vidas, tá certo? Dentro dessa arca aqui, eu tenho o meu pedido, eu guardo, né, todos os meus pedidos dentro da arca, faço as minhas orações e boto dentro da arca aqui para o Senhor nosso Deus, porque eu tenho certeza que Ele ouve, tá certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Vamos orar, então, pedindo a Deus que Ele venha nos conduzir para o nosso futuro, tá certo? Porque só Ele pode nos conduzir ao futuro promissor, ao nosso futuro, tá certo? Então, eu vou seguir aqui a oração para que nos conduza ao futuro que Deus tem preparado para cada um de nós, tá certo? É a oração daquele nosso livrinho. Poderia eu orar, fazer uma oração minha mesmo, mas eu quero seguir aqui a oração do livrinho que eu sempre falo e trago para vocês, que tá aqui, tá bom? Tá aqui no livrinho. Essa oração é para nos conduzir, tá certo? Para Deus, que Deus possa nos conduzir. Então vamos orar. Feche seus olhos e repita comigo, se você puder, tá bom? Se não, leve só no pensamento, mas tenha um pensamento cheio de amor, né? E cheio de amor verdadeiro mesmo para com Deus, tá certo? Não faça de qualquer maneira, não. Pense no amor de Deus e se vire profundamente para Ele, tá certo? Diz assim, ó. Vamos orar então, tá bom? Vou seguir aqui o que está aqui. Vou botar aqui bem do lado da nossa arca, tá bom? Diz assim: Deus, sei que teus planos para mim são de paz, a fim de me dar esperança para o meu futuro. Eu sei que me salvaste e me chamaste com uma santa vocação, não em virtude de minhas próprias obras, mas pela tua própria determinação e graça. Então, Senhor, obrigada. Espírito Santo, obrigada, porque estás sempre comigo, a me guiar na minha caminhada, para que eu não me perca. Conduza-me, Senhor, ao ministério poderoso, capaz de levar outros ao teu reino e te glorificar. Quero segurar a tua mão hoje para andar contigo em direção ao futuro que o Senhor preparaste para mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Então, gente, tá aqui
o que eu vim trazer para vocês, a presença de Deus, a manifestação do nosso Deus está representada aqui, na arca sagrada. Essa arca aqui, ela está sagrada, tá? Ela foi ungida pelo sacerdote. Ela não está aqui de qualquer maneira, não. Quando eu fui em São Paulo, no Templo de Salomão, então eu comprei essa arca, né? Na loja que tinha lá, que tem, né? Ainda existe. E então levei até o sacerdote do templo que estava lá para mostrar a gente como era tudo, né? Mostrou o tabernáculo, mostrou todas as coisas de Deus que tem lá no Templo de Salomão. E ele então ungiu a minha arca. Eu pedi ele que ungisse, ele ungiu. Também ungiu uma chave. A chave que eu tenho, que está pendurada na minha chave da minha porta, é a chave com as nações, né? Tá ali. Eu mostro a vocês, depois eu mostro a vocês, tá certo? Então, gente, olha, que Deus abençoe vocês grandemente. Espero que vocês tenham gostado, que eu vim falar quanto à arca, como é importante a arca pra gente, porque ela manifesta o próprio Deus, né? Deus que nós temos nas nossas vidas, assim como ela representava lá para os hebreus, né? A manifestação de Deus, ela representa para a gente também a manifestação do nosso Deus, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e amanhã eu volto com vocês falando quanto outras coisas. Vou ver se consigo terminar, ver se consigo não, eu tenho que terminar o Antigo Testamento para que a gente venha dar início a uma nova história, né? A história do Novo Testamento. E aí eu quero estar com a arca aqui também, pertinho da gente, e também o candelabro, tá certo? Que Deus os abençoe grandemente, espero que vocês tenham gostado e que vocês fiquem com essa imagem na sua mente, no seu coração, guardando a manifestação do próprio Deus nas nossas vidas, que é o Senhor nosso Deus, tá certo? Aqui está a presença do Senhor manifestando nas nossas vidas. Que Deus os abençoe grandemente e que amanhã eu estarei aqui com vocês, em nome do Senhor Jesus. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.